Boa noite. Várias seleções das 8 que vão tomar parte na fase final do Campeonato da Europa de Futebol testaram ontem as suas capacidades em jogos particulares realizados em diversos pontos da Europa. Vamos ver alguns desses jogos. Também adversária de Portugal na qualificação para o Mundial 94, a Suíça foi à República da Irlanda perder por escasso 2-1. Noutro jogo, entre seleções mundiais, a Itália venceu a Alemanha por 1-0, um golo conseguido através de uma grande penalidade muito duvidosa. A jogar em Turino, a Itália cedo demonstrou que em nada se sentia inferiorizada em relação à equipa campeã mundial, apresentando um futebol mais eficaz. Só na segunda parte os alemães conseguiram dar um ar da sua graça, mas sem pôr em perigo a baliza defendida por Zenga. A 5 minutos de fim aconteceu o golo italiano. Grande penalidade assinalada pelo sueco Larsson e depois Baggio a conquistar uma vitória merecida. Na República da Irlanda, a vitória sorriu igualmente à equipa da casa. No entanto, a Suíça foi a primeira a ficar em vantagem com o autogol de Ronnie Whelan. Whelan, um jogador que regressa à seleção da Irlanda depois de 17 meses de ausência devido à lesão. A reposição da igualdade aconteceu 2 minutos depois, com Tony Coyne a levar a vantagem sobre 3 defesas suíços e a bater o guarda-redes Brunner. Só na segunda parte e a 2 minutos do fim, os irlandeses conseguiram o gol da vitória, obtido na transformação de uma grande penalidade, prontamente assinalada pelo árbitro Raul Rodrigues. John Aldridge foi chamado a converter, dando a vitória à República da Irlanda por 2-1. Em Praga, Checoslováquia e Inglaterra empataram a 2 golos, tendo brilhado os checos Skuravi e Chovanec. Noutro jogo de muitos golos, ficaram igualmente empatados França e Bélgica, num confronto entre vizinhos, que Platini aproveitou para fazer parte de diversas experiências na sua equipa. A jogar em casa, os franceses sentiram grandes dificuldades frente à seleção belga, que aos 27 minutos se colocava em vantagem com golo apontado por Albert. Os franceses reagiram e poucos minutos depois beneficiaram de uma grande penalidade que o árbitro inglês não hesitou em assinalar. Jean-Pierre Papin carregou-se a marcação e fez um igual. 4 minutos depois, nova grande penalidade, desta vez favorável à formação belga. Ntocifo colocava de novo a Bélgica em vantagem. Quando faltavam alguns segundos para o intervalo, a França restabelecia a igualdade com um golo de Bayrou. Bayrou, mais forte que a defesa belga, estabelecia o resultado ao intervalo. Logo no primeiro minuto da segunda parte, os belgas apontavam o seu terceiro gol, da autoria do recém-entrado Wilmot. Bruno Martini era batido pela terceira vez neste encontro. Insatisfeitos com o resultado, os franceses tornaram-se mais eficazes no contra-ataque e a 8 minutos do fim, Jean-Pierre Papin conquistava a igualdade para a seleção francesa. Um gol que vale a pena rever. Na Checoslováquia, os ingleses cedo sentiram a pressão da equipa adversária, com Skuravi a fazer 1-0 aos 21 minutos. A seleção inglesa respondeu e 7 minutos depois consegue o gol da igualdade após um falhanço incrível da defesa checoslovaca. O autor do gol foi Paul Merson. Na segunda parte, os checoslovacos colocaram-se de novo em vantagem, com o guarda-redes inglês a não conseguir interceptar um canto apontado por Chovanec. A vencer por 2-1, a equipa da casa não conseguiu controlar o poder ofensivo dos ingleses, que aos 66 minutos estabeleciam o resultado final com um excelente remate de Martin Keown. Finalmente, em Budapeste, a Hungria recebeu e venceu a Áustria por 2-1. Os austríacos chegaram a estar em vantagem no marcador através de um golo apontado pelo eterno Polster, mas os magiares recuperaram, acabando por vencer o encontro. A seleção húngara, orientada agora pelo romeno Imre Jenei, mostrou-se pouco produtiva no primeiro tempo e foi mesmo a Áustria a primeira a marcar aos 40 minutos por Polster, que aproveitou um erro clamoroso de marcação da defesa magiar. Na segunda parte, a equipa da casa retificou o seu estilo de jogo e conseguiu a igualdade aos 65 minutos. Detari fez um bonito gol de cabeça, sem dar hipótese ao guarda-redes Koncel. Aos 71 minutos, a Hungria colocou-se em vantagem com um tento de Kovacs, um avançado que pertence aos quadros do Auxerre, de França. Muito futebol, muitos golos. E Portugal está de novo numa fase final de um campeonato da Europa. E a Proeza voltou a pertencer a uma equipa dos escalões mais jovens. Com efeito, os sub-16 ganharam ontem o direito de estar na fase final em Chipre, no Campeonato da Europa, depois de terem vencido a Suécia por 3-0. Tratou-se de uma eliminatória entre as duas seleções, tendo Portugal perdido o jogo da primeira mão por 2-0.
Ontem, não obstante ter jogado bem Espanha, devido a castigo imposto pela UEFA, a nossa seleção logrou vencer e qualificar-se. Do jogo de Jerez de la Frontera recebemos apenas imagens do terceiro golo da equipa portuguesa. De resto, o golo decisivo e que colocou a equipa das Quinas no Europeu de Chipre no próximo mês de maio. Jogava-se há 62 minutos quando Agostinho fez o 3-0, contando com a colaboração do guarda-redes sueco. Ramírez já havia marcado aos 6 e aos 40 minutos. Portugal chegou ao intervalo a vencer por 2-0, anulando, portanto, a desvantagem do primeiro jogo. No final, a alegria dos portugueses que tinham atingido o seu objetivo, a qualificação para o Europeu de Sub-16, que será disputado de 5 a 17 de maio. Portugal cumpriu, que reflete o trabalho de ligação que há entre o Departamento Técnico da Federação Portuguesa de Futebol e os grandes clubes nacionais. Estes clubes que nos dão os jogadores, estes técnicos, nossos amigos que trabalham do lado de lá, para quem nós pedimos o apoio a nível de condições de trabalho, para quem nós pedimos que, no fim de contas, as pessoas que estão sempre connosco nas vitórias estejam também no dia-a-dia, quando nós precisamos mais que nunca e agora no futebol português condições de trabalho. O futebol juvenil português em mais uma fase final de um campeonato da Europa. Numa pouco concorrida Assembleia Geral, a Associação de Futebol de Lisboa viu esta noite aprovados relatório e contas do último ano. De salientar, entretanto, que o exercício foi encerrado com um saldo positivo de aproximadamente 30 mil contos, o que não é muito normal numa situação deste tipo. Apenas 4 dos quase 600 filiados aprovaram esta noite o relatório e contas do ano de 91 da Associação de Futebol de Lisboa. Esta sessão decorreu, como se pode depreender pelo número de presenças, sem grandes problemas. Todos os esclarecimentos às questões levantadas sobre o documento em análise receberam a satisfação dos intervenientes. Após a aprovação do ponto único da sessão ordinária, a mesa da Assembleia Geral deu início à agendada sessão extraordinária. Dos pontos a discutir e a aprovar, destaque para a alteração do regulamento de provas oficiais, admissão de novos sócios efetivos e a atribuição de uma medalha de mérito desportivo a Eusébio. Órgão federativo que reúne habitualmente às quintas-feiras, o Conselho de Disciplina não teve hoje que enfrentar grandes problemas do seu foro. Para isso contribuiu o facto de não ter chegado à Praça da Alegria o relatório do árbitro Fortunato Azevedo, que dirigiu, recorda-se, o último Benfica Futebol Clube do Porto. Um fim de semana calmo e disciplinado. É assim que os membros do Conselho de Disciplina analisam o último fim de semana futebolístico. Por isso mesmo, a habitual reunião das quintas-feiras foi das mais calmas dos últimos meses. E para isso contribuiu também o facto do relatório de Fortunato Azevedo, relativo ao recente Benfica-Porto, não ter dado ainda entrada na Federação. Por isso, o Conselho de Disciplina nada decidiu quanto a uma eventual suspensão do benfiquista Rui Bento. O defesa encarnado foi expulso no domingo com a mostragem direta do cartão vermelho no lance que deu origem ao primeiro golo do Porto. O Conselho de Disciplina desconhece oficialmente o que se passou, por isso nada pode decidir. No entanto, esclarece que Rui Bento está preventivamente suspenso por 12 dias, como é prática normal nos casos da mostragem direta do cartão vermelho. Depois se verá por quantos jogos é que o Rui Bento fica suspenso. Não há a divulgação da pena, claro. Por prejuízo não há, porque leva sempre 2 e nunca poderia estar. Em princípio. De resto, só 4 jogadores da primeira divisão viram hoje confirmada a sua suspensão. A pena mais pesada foi aplicada a Adão, do Penafiel, com 4 jogos. E amanhã é dia importante para uma reunião do Conselho de Justiça, também da Federação Portuguesa de Futebol. Ciclismo, o ciclista do Carnide, Luís Domingos, manteve hoje o comando da volta às terras de Santa Maria, após a segunda etapa, entre Arouca e Espinho. O vencedor da etapa foi, no entanto, Carlos Carneiro, da Philips Feirense. A decorrer sem grandes alterações, a corrida à passagem por Oliveira das Mães era liderada por um pequeno grupo de ciclistas com António Araújo da Cicasal à cabeça. Mas foi Jorge Henriques a lograr os 5 pontos da primeira meta volante ao quilómetro 29. Após cumprir a segunda meta volante, ganha por Orlando Neves, da Philips, o seu colega de equipa Alexander Zinoyev isolou-se do pelotão, incitando a subida para Severo de Boga, já destacado. Com apenas 30 segundos de vantagem, o soviético foi rapidamente apanhado pelo grosso da coluna dentro daquela localidade. Foi então que começou a escalada para a primeira contagem de montanha em Castelões, ao quilómetro 74. E de novo, a Philips fez jus ao seu favoritismo através de Quintino Rodrigues. O segundo prémio da montanha foi ganho por Manuel Cunha da Cicasal. A partir daqui, o pelotão divide-se e forma-se um pequeno conjunto de 9 corredores, com o camisola rosa Carlos Carneiro da Philips ETL a impor o ritmo.
Já a uma distância considerável, o grupo da frente facilmente se aproximou da cidade de Espinho, aproveitando para isso a descida do Picoto. Face à coesão entre os corredores, os últimos metros da etapa foram discutidos ao sprint. Mas a vitória coube a Carlos Carneiro, com o tempo de 3 horas, 16 minutos e 27 segundos, seguido de Benjamin Carvalho, da Cardide, e Paulo Pinto, do W52 Quintanilha. A camisola amarela continua a pertencer a Luís Domingos, da Tensai Confiança. Carlos Carneiro foi o homem que comandou o grupo da frente, manteve o ritmo e depois, na reta final, ao sprint, venceu com um justo mérito. Ora bem, nós partimos para esta etapa com a perspectiva de jogar ao ataque, visto que ontem perdemos 2 minutos e uns poucos segundos para 2 ciclistas que, à partida, são bons ciclistas, não é? Tínhamos que jogar ao ataque hoje para ver se conseguíamos alcançar algum tempo deles. Conseguimos, nós jogámos ao ataque bastante bem. Depois eu tive a colaboração dos meus colegas, o Manuel Correia e o Quintino Rodrigues, que deram tudo o que tinham, até quase que ir para o lado, para me ajudar a ganhar o tempo. Aqui na parte final eu consegui vencer, estou bastante satisfeito por isso. Volta às terras de Santa Maria, amanhã disputam-se 2 etapas, Espinho-São João da Madeira e um contrarrelógio, Torreira-Mortosa. Na semana catalã também não houve mudança de camisola amarela. Continua na posse do suíço Alex Zülle. Ele foi mesmo o segundo na tirada de hoje, de mais de 200 quilómetros. 209 quilómetros desde Seu d'Urgell, perto de Andorra, até Calafell, sul de Barcelona. Foi a 4ª e penúltima etapa da semana catalã, com um tempo perfeitamente adverso à prática desta modalidade. Principal dificuldade a criar inúmeras quedas, o vento fortíssimo que levantava a areia das praias da costa catalã. Mais uma chegada discutida ao sprint, com o camisola amarela a defender bem a sua posição de líder. Na frente, Alex Zülle, Ekimov, Eric Breukink, Iñaki Gaston, Raul Alcalá e o primeiro líder desta prova, o francês Jean-Claude Colotti. Foi mais rápido o ciclista da SEI, Vyacheslav Ekimov, a correr pela Panasonic, considerado o melhor ciclista amador da década de 80. Mas o líder da prova continua a ser Alex Zülle, o único suíço inscrito na equipa espanhola ONCE. Zülle tem agora como principais adversários o espanhol Iñaki Gaston e o mexicano Raul Alcalá, segundo e terceiro classificados da geral, exatamente com o mesmo tempo do suíço. E com o ciclismo termina o nosso remate desta noite. Amanhã voltamos com nova edição a partir das 24 horas. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser.